Olá a todos, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar numa das passagens mais tocantes e proféticas do livro de Gênesis, a bênção de Jacó sobre seus netos, Efraim e Manassés. É uma história cheia de emoção, simbolismo e lições poderosas sobre a soberania de Deus e o legado da fé. Jacó abençoa José e os seus filhos. Algum tempo depois disseram a José que o seu pai estava doente. Então José foi visitá-lo, levando consigo seus 2 filhos, Efraim e Manassés. Alguém foi dizer a Jacó: o seu filho José veio visitá-lo. Jacó fez um esforço e se sentou na cama. Aí disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu na cidade de Luz, lá na terra de Canaã, e me abençoou. Ele me disse: eu farei com que você tenha muitos filhos, e os seus descendentes formarão muitas nações. Eu darei esta terra aos seus descendentes para ser propriedade deles para sempre. E Jacó continuou dizendo a José: agora, os seus filhos Efraim e Manassés, que nasceram aqui no Egito antes de eu vir para cá, esses 2 me pertencem. Efraim e Manassés são meus tanto como Ruben e Simeão. Se você tiver outros filhos, eles serão seus. E por serem irmãos de Efraim e de Manassés, terão parte na herança deles. Estou fazendo isso por causa de Raquel, a sua mãe. Nós estávamos voltando da Mesopotâmia, quando, para minha infelicidade, ela morreu no país de Canaã, pouco antes de chegarmos a Efrata. Eu a sepultei ali, na beira do caminho. Efrata é agora conhecida como Belém. Quando Jacó viu os filhos de José, perguntou: e esses, quem são? São os filhos que Deus me deu aqui no Egito. Respondeu José. Jacó disse: ponha-os perto de mim para que eu lhes dê a minha bênção. Por causa da velhice, a vista de Jacó estava fraca, e ele não podia ver bem. José levou os rapazes para perto dele, e ele os abraçou e beijou. Jacó disse a José: eu pensei que nunca mais ia ver você, e agora Deus me deixou ver até os seus filhos. Então José tirou os 2 do colo do seu pai, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão. Em seguida pegou Efraim com a mão direita e Manassés com a mão esquerda, e fez com que ficassem perto de Jacó. Dessa maneira, Efraim ficou do lado esquerdo de Jacó e Manassés do seu lado direito. Jacó estendeu os braços e cruzou-os, pondo a mão direita sobre a cabeça de Efraim, embora fosse o mais moço, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, que era o mais velho. Em seguida deu a sua bênção a José, dizendo assim: ó Deus, a quem os meus pais Abraão e Isaque serviram, abençoa estes rapazes. Abençoa-os, ó Deus, tu que me tens guiado como um pastor durante toda a minha vida até hoje. Que os abençoe o anjo que me tem livrado de todo mal. Que o meu nome seja lembrado por meio deles, e também o nome dos meus pais Abraão e Isaque. Que eles tenham muitos filhos e muitos descendentes neste mundo. José não gostou quando viu o seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim. Por isso pegou a mão dele para tirolar da cabeça de Efraim e colocá-la sobre a de Manassés. E explicou: não, pai, assim não. Este aqui é o filho mais velho. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas Jacó não quis e disse: eu sei, filho, eu sei. Os descendentes de Manassés também serão um grande povo, mas o irmão mais moço será mais importante do que ele, e os seus descendentes formarão muitas nações. Desse modo Jacó os abençoou naquele dia, dizendo: os israelitas usarão os nomes de vocês para dar a bênção. Eles vão dizer assim: que Deus faça com você como fez com Efraim e com Manassés. Dessa maneira, Jacó pôs Efraim antes de Manassés. Aí disse a José: como você está vendo, eu vou morrer. Mas Deus estará com vocês e os levará de volta para a terra dos seus antepassados. Eu dou Siquém a você e não aos seus irmãos. Siquém é aquela região que tomei dos amorreus, lutando com a minha espada e o meu arco. Curiosidades interessantes de Gênesis 48. Jacó está no leito de morte, mas ainda cheio de autoridade espiritual. Mesmo fraco e prestes a morrer, Jacó demonstra clareza, firmeza e discernimento para abençoar seus netos. A Bíblia mostra que a unção não depende da força física, mas da presença de Deus. José recebe o privilégio que normalmente seria do primogênito. Jacó adota Efraim e Manassés como seus próprios filhos, colocando-os no mesmo nível que Ruben e Simeão. Isso faz José herdar dupla porção,
algo reservado ao filho mais velho. Isso explica por que José se torna tão forte nas tribos de Israel. A bênção invertida não foi um engano, foi direção divina. Jacó cruza as mãos de propósito. A mão direita, a bênção maior vai para Efraim, o mais novo. A esquerda vai para Manassés, o mais velho. José tenta corrigir o pai, achando que ele errou por estar velho. Mas Jacó responde que sabia exatamente o que estava fazendo Gênesis 4:8 e 19. Isso mostra que Deus escolhe segundo seu propósito, não segundo a lógica humana. Efraim se torna mais forte que Manassés. A profecia de Jacó se cumpre completamente. Ao longo da história bíblica, Efraim se torna a tribo mais influente do norte. Às vezes o nome Efraim representa todo o reino do norte. Esta é a primeira vez que a Bíblia registra Deus como meu pastor. Jacó declara: o Deus que me pastoreou durante toda a minha vida até o dia de hoje. Gênesis 4, 8 e 15. Esse é um dos textos mais antigos mostrando Deus como pastor. Antes mesmo do Salmo 23, Jacó testemunha sua vida inteira em uma única frase. Jacó descreve Deus como aquele que o guiou, o sustentou, o livrou de todo mal. Isso mostra que ele reconhece que, apesar dos erros e dores, Deus esteve com ele sempre. O anjo que acompanhou Jacó é novamente mencionado. Jacó diz: o anjo que me livrou de todo mal, Gênesis 4, 8 e 16. Isso faz referência ao mesmo anjo com quem ele lutou em Gênesis 32. É um dos textos mais estudados por teólogos sobre aparições do anjo do Senhor. A bênção de Jacó se torna tradicional entre judeus até hoje. Até hoje, os judeus abençoam seus filhos dizendo: que Deus te faça como Efraim e Manassés. A bênção de Gênesis 48 virou parte da cultura de Israel por milhares de anos. A adoção de Efraim e Manassés alterou o mapa das tribos de Israel. Como José virou duas tribos, Efraim e Manassés. Levi não recebeu uma terra exclusiva, equilibrando o número 12. Mesmo sem Canaã ainda pertencer aos hebreus. Jacó profetiza posse futura. Jacó declara que Deus daria à sua família a terra prometida, mostrando fé inabalável mesmo sem ver a promessa cumprida. Finalmente, Jacó se despede de José dizendo: eu vou morrer, mas Deus estará com vocês e os levará de volta à terra de seus antepassados. Mesmo no final de sua vida, a fé de Jacó na promessa de Deus era inabalável. Ele sabia que o Egito não era o destino final de seu povo. Esta história nos ensina sobre a soberania de Deus, que seus planos transcendem nossas tradições. Ensina-nos sobre o legado da fé, passado de geração em geração, e nos mostra um belo quadro da restauração e do amor familiar, culminando em uma bênção que moldaria o futuro de 2 das 12 tribos de Israel. O que você achou desta passagem? Qual lição mais falou ao seu coração? Deixe seu comentário aqui embaixo. Se você gostou deste estudo, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos conteúdos. Obrigado por assistir e até a próxima.